Tudo certinho? Tudo funcionando? Estou ouvindo, professor. Ah, que bom. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? Que bom. Ah, que bom, a turma de vocês participam, conversam comigo. Tem gente que não fala e a gente fica perdido. Beleza, moçada? O que nós temos para dizer? Hoje a gente dá mais um passo dentro do nosso direito processual do trabalho e a gente sai daquela parte genérica que a gente falou dos recursos na aula passada, falou princípio, sistema, tudo de modo geral, traz várias pinceladas de processo civil como um todo, né? E a gente vem tratar especificamente de um recurso no processo, né? Então, está aqui meu contato, fica aí registrado para vocês, está gravadinho a aula lá, tem em vários lugares. Se precisar falar comigo, fiquem completamente à vontade, tá? Mas o que a gente fala hoje é recurso ordinário. Pessoal, recurso ordinário, na Justiça do Trabalho, ele tem uma visão, ele é um pouquinho diferente do que a gente vai pensar no processo civil, tá? Por quê? Porque o recurso ordinário, na Justiça do Trabalho, ele tem a ideia de fechar o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? O recurso ordinário, basicamente, está previsto no artigo 893 e a 895 da CLT, e ele é o mais simples de todo. É um recurso que pode ter praticamente, com qualquer processo, a gente pode pensar no cabimento do recurso ordinário. É o recurso que cabe da sentença, põe naquela decisão, né, que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição. Tá? Nós precisamos traçar um paralelo. Por quê? Porque recurso ordinário, ele existe, a previsão própria dele dentro da CLT, recurso ordinário, e nós vamos ter um outro recurso ordinário previsto constitucionalmente, né, e que a gente vai fazer alguma explicação com relação a ele também, tá? São duas coisas distintas, como são ambos têm exatamente o mesmo nome, nós temos que deixar muito claro o que é recurso ordinário, tá? Então, primeiro, pessoal, a gente vai dizer assim, a ideia do recurso ordinário, na verdade, no processo do trabalho, talvez seja mais feliz até do que no processo civil. Porque o recurso ordinário é aquele que ordinariamente acontece. Aquilo que é ordinário é aquilo que normalmente acontece, aquilo que a gente espera que aconteça comumente, com facilidade. E é disso que nós estamos falando. Então, o recurso ordinário na Justiça do Trabalho é o recurso que cabe da sentença de primeiro grau. O que é a sentença? Sentença é a decisão por meio da qual o juiz de primeiro grau põe fim no processo. Tá? Então, quando o juiz de primeiro grau decide, ele está resolvendo o processo. A gente viu que quando a gente fala de sentença, a sentença pode ser definitiva ou não, ela pode pôr fim ao mérito da causa ou não, ela pode se extinguir o processo porque achou que a parte não é legítima, porque não estão presentes alguns requisitos ou das condições da ação, né? Então, o que o juiz faz? O juiz vai lá e extingue o processo sem conjugar mérito. Tá? Quando ele faz isso, ele deu uma decisão terminativa, que não analisou o mérito da demanda. Assim como ele pode julgar, dizer, tem direito a isso, não tem direito a hora extra, não tem, o vínculo foi esse, foi aquele, tem direito a... Ele pode julgar o mérito ou não. Dando uma decisão que põe fim ao primeiro grau de jurisdição, ele está dando uma sentença. Se ele está dando uma sentença, não interessa se ela é de mérito ou se ela é apenas uma sentença terminativa, o recurso que cabe desta decisão é recurso ordinário. Ok? Então, chama-se o primeiro recurso, o recurso que cabe da sentença no processo do trabalho, recurso ordinário. Nós temos que fazer essa observação bem forte, por quê? Porque no processo civil, este recurso chama-se recurso de apelação. Tá? Então, o que você apela no processo civil, no recurso ordinário, no processo do trabalho, você utiliza-se do recurso ordinário. Então, recurso ordinário. Aquele recurso que ordinariamente acontece. Então, se nós dizemos que no processo civil o recurso de apelação serve para fechar o princípio do duplo grau de jurisdição, que é aquele com que garante ao indivíduo que pelo menos 3 magistrados digam não à sua pretensão,
que é o recurso de apelação, né, no processo civil, nós vamos dizer que este mesmo princípio do duplo grau de jurisdição está assegurado no processo do trabalho e o que fecha ele é o recurso ordinário. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau disse que você estava errado. Você vai recorrer, como nos tribunais, eles trabalham em órgãos colegiados, em grupos, né, pelo menos 3 desembargadores em cada turma, para que a sua decisão, para que a decisão que você pediu a revisão seja julgada contra o seu interesse, tem que primeiro o juiz de primeiro grau ter sido contra você, que motivou você a fazer o recurso, e que pelo menos 2 desembargadores votem contrário a você. Isso fecha a ideia do quê? Do princípio do duplo grau de jurisdição, que se concretiza no processo do trabalho por meio do recurso ordinário. Então, saiu uma sentença no processo do trabalho, não estou satisfeito com ela, o que eu faço? Faço recurso ordinário. Simples assim? Simples assim. Tá? Eu já fiz inúmeros recursos ordinários, não tenho nem ideia de quantos, pessoal. Tá? É um recurso, assim, bastante, de certa forma, objetivo para se fazer. Gosto bastante de fazer isso. Né? Nós vamos poder dizer que na CLT está previsto ele da seguinte forma. Tá? Eu vou pôr todo o artigo aqui para os senhores poderem acompanhar. Tá? O artigo 893 esclarece: das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Segundo, recurso ordinário, né, dos incidentes que são resolvidos pelo próprio juiz admitindo o Supremo, decisões de interlocutória, então, recurso ordinário. Tá? Então, aqui, pessoal, ó, cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas no prazo de 8 dias. Para quem? Para os tribunais regionais. Tá? Então, Tribunal Regional do Trabalho, nosso TRT, prazo de 8 dias. Vejam, é assim que funciona? Sim, é assim que funciona. É importante também, pessoal, ler ali e com bastante cuidado o que está escrito no parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do mérito das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva. O que quer dizer isso, pessoal? O que é esse parágrafo 1º? O recurso que cabe da decisão definitiva é o recurso ordinário. Então, se eu peço para que o juiz faça alguma coisa no processo, o juiz não faz, no processo civil, se for uma coisa muito importante, tem um recurso específico que cabe nisso, que chama-se agravo de instrumento. No processo do trabalho, você quer que seja ouvido uma testemunha, o juiz indefira. Putz, me causa prejuízo. Posso entrar com recurso ali agora, na hora? Não posso, não tem previsão legal para isso. O que eu posso fazer? Eu posso alegar este argumento no corpo do meu recurso ordinário. Então, na prática, eu estou recorrendo da sentença, mas eu estou, antes de recorrer da sentença, eu estou tratando de algo que eu pedi para fazer lá no meio do processo do primeiro grau e o juiz não deixou. Okay? Então, cabe recurso ordinário daquelas decisões terminativas ou não, daquelas decisões que acabam com o processo do primeiro grau de jurisdição, julgando o mérito ou não, no prazo de 8 dias, e ainda de todas as decisões relevantes, de todas as decisões interlocutórias tomadas pelo juiz no curso do processo. Então, você pede para fazer uma perícia, o juiz indefere, beleza, toca. Se você perder e precisar fazer um recurso, no meio do teu recurso, você pede assim, olha, eu perdi, e perdi porque ele não me deixou fazer a perícia que precisava. O tribunal olha lá, precisava fazer a perícia mesmo, anula o processo, volta lá e faz a perícia. É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Ok? Daí, na sequência, a gente tem aqui, os tribunais regionais são divididos em turmas, que podem designar, eles podem se organizar, quem que vai julgar o quê, a gente tem procedimento sumário, vocês vão trabalhar só com procedimento sumário, ou não. Então, depende, os tribunais têm poder nos seus regimentos para organizarem-se da forma com que quiserem. Mas o que é fundamental saber é, quando cabe recurso ordinário na Justiça do Trabalho, de sentença, para discutir o que está na sentença, assim como todas as decisões interlocutórias, as decisões de meio importantes tomadas no curso do processo de primeiro grau. Então eu vou discutir aonde isso? No recurso ordinário. Prazo, 8 dias. Para quem? Para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT. No nosso caso, Tribunal Regional da 9ª Região. Tranquilo? Dúvidas com relação a isso? Tá.
Lembram que eu falei para vocês que existem 2 recursos ordinários? Um previsto na Constituição e outro previsto na CLT? Por quê? Porque a CLT optou por chamar o que é recurso de apelação no processo civil de recurso ordinário. Beleza? Beleza. Então, o recurso ordinário previsto na CLT é este. Daí nós temos um recurso ordinário previsto na Constituição, né, que é regulamentado, no caso da Justiça do Trabalho, pelo regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Então, existe também um recurso ordinário previsto no texto constitucional. Se ele é previsto no texto constitucional, ele cabe na Justiça do Trabalho, ele cabe na Justiça criminal, ele cabe na Justiça Civil. Então, existe o recurso ordinário, lá do civil, aplica-se aqui também? Aplica-se. Só que é um recurso, ele é a mesma coisa, pessoal. Só que ele funciona de uma forma diferente, né? Imagine assim, quando você está com o processo civil, da decisão do juiz de primeiro grau, cabe apelação para o Tribunal de Justiça. Existem alguns processos que não começam no tribunal, na vara de primeiro grau. Então, eu tenho, por exemplo, um mandato de segurança contra o prefeito. Puxa, o prefeito fez uma coisa, o prefeito tem foro privilegiado, né? Processo contra o prefeito não começa na vara civil. Processo contra o prefeito começa lá no TJ, lá no Tribunal de Justiça. Saiu uma decisão do TJ nesse mandato de segurança. Cabe um recurso, que vai ser o primeiro recurso. Esse recurso vai sair possivelmente do TJ e vai para o STJ. Em algumas situações especiais, sai direto do TJ para o STF. Não interessa, não é o nosso objetivo. Mas é o primeiro recurso. Na verdade, ele é igualzinho um recurso de apelação. Tá? Lá, quando este primeiro recurso, o processo começou no segundo grau, chama-se recurso ordinário. Este mesmo recurso ordinário que existe lá, existe aqui também. Então, se o processo começou não na vara do trabalho, mas ele começou no segundo grau de jurisdição, digamos que é uma ação rescisória de uma reclamatória trabalhista, né, uma ação anulatória, ou alguma coisa, um dissídio coletivo, algum processo diferente que ele tem competência originária no segundo grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, o recurso que cabe dessa decisão, por mais que ele vá acessar o Tribunal Superior do Trabalho, ele não chama-se recurso de revista, que é o recurso normalmente mandado para o TST. E sim chama-se recurso ordinário. Tudo bem? Entendemos? Então, cabe recurso ordinário para o Tribunal das decisões definitivas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, um processo de sua competência originária. Então, quando o processo começou no meio do caminho, começou lá no TRT, o primeiro recurso chama-se recurso ordinário e não recurso de revista. Tudo bem? Beleza isso, pessoal? Então, isso tem que ficar bem claro, saber a diferença entre o recurso ordinário previsto na CLT e o recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Por quê? Porque são recursos diferentes, ok? Talvez nem tão diferentes assim, mas a ideia do legislador, a ideia que se fechou na jurisprudência, na ideia que se tem por meio da legislação processual, é entender por que um é de um jeito e por que o outro é de outro, porque um está fundamentado na Constituição, por que um está fundamentado na legislação específica. Tudo bem? Por favor, pessoal, qualquer dúvida, perguntem, conversem, tá? Imagina assim, que como vocês não tiveram processo daquela forma específica, talvez algumas coisas possam ser assim, um tanto quanto conturbadas por os senhores. Tá? Bom, forma. Como é que tem que fazer o recurso? Não tem outra forma se não seja escrita. Por quê? Porque nós sabemos que na Justiça do Trabalho a parte tem capacidade postulatória. Então é possível que o sujeito chegue lá, né, no balcão, converse com o estagiário, faça uma reclamatória, assine e está iniciada a reclamatória trabalhista. Por quê? Porque a parte tem capacidade postulatória. Assim como o reclamado pode chegar lá e dizer que está errado a reclamatória por outros motivos que ele entender, e não necessariamente precisa ser uma reclamatória escrita, ou seja, protocolada no papel, pode ser declinada e anotada por um serventuário da Justiça.
Mas, quando nós estamos falando de recurso, recurso exige a capacidade técnica. Recurso tem que ser feito por escrito. Logo, o recurso precisa ser elaborado por um profissional, por um advogado. Não tem como fazer recurso se você não tiver advogado. Da mesma forma com o que acontece lá no juizado especial. Juizado especial, até metade do seu teto, então, se o teto dele é 40, juizado especial possível da Justiça Estadual, né? Se a competência deles são 40 salários mínimos, até 20 você pode fazer reclamação sem advogado, mas você nunca vai poder recorrer sem advogado. Por quê? Porque o recurso tem que ser feito de forma escrita. Para fazer um recurso de forma escrita, tem que ser tecnicamente feito, ou seja, tem que ver o que é interessante, tem que ver quais são as causas de pedido, para onde que se funda na lei. Então, a gente passa aqui 5 anos aprendendo, e vou dizer para os senhores, a grande maioria sai daqui sem aprender nada. Né? Então, não podemos pensar que o povão diabólico vai conseguir fazer um recurso que vai se servir para alguma coisa. Né? Normalmente, as pessoas mal sabem aonde está o fundamento do que eles precisam pedir, o que tem que ser provado para ganhar aquilo que eles pretendem. Por isso, precisa, quando vai fazer um recurso, de capacidade técnica. Logo, tem que ser feito escrito, e só tem isso quem necessariamente é advogado, regularmente escrito, né, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tem que ter OAB para poder fazer um recurso. Todos os recursos necessitam, né, ter capacidade técnica, todos os recursos só podem ser feitos por meio de um advogado. Isso é uma regra que cabe também no processo civil, uma regra processual de modo geral. Não tem como recorrer se não tiver conhecimento técnico a respeito do direito. Tranquilo? Beleza. Prazo, pessoal. Já falei para vocês o prazo. Né? O prazo é 8 dias. Né? O termo inicial, né, é a data que o sujeito dona uma ciência da decisão. Pessoal, isso é diferente do processo civil. Isso aqui dá uma dor de barriga. Né? Isso aqui dá uma azia, né, bastante grande. Por quê? Porque quando nós estamos pensando, né, e a gente estuda muito mais processo civil do que processo de trabalho, né? Vou dizer para os senhores que os senhores assim são privilegiados, que em muitos lugares não se estuda processo do trabalho de uma forma isolada da forma com que os senhores estão estudando. Tá? Então, o que fica na cabeça do aluno é a regra do processo civil. E a regra do processo civil diz que conta-se assim: o sujeito é citado, né? Temos o termo inicial, que é o dia que inicia a contar. Quando que a gente faz? O oficial de justiça vai, vamos pensar, o mais completo que tem. O oficial de justiça vai na casa do sujeito, intima ele da sentença, tomou conhecimento naquele ato. O oficial de justiça vai, entrega no cartório, fica na pilha. O dia que o estagiário tem tempo, ele vai lá, carimba, junta no processo, escaneia, tá, beleza. Juntou, fez a certidão que juntou no processo. Quando que começa a contar o prazo? No processo civil, já juntado no mandato devidamente cumprido aos autos. Beleza? Assim é no processo civil. Assim é na grande maioria dos processos. Como que é na Justiça do Trabalho? Do momento que tomou consciência da decisão. Faz diferença? Total. Total diferença. Porque no oficial de justiça vai lá, pega a assinatura, devolve no cartório, junta no processo, se o advogado for influente, agradar o cartório, ele chega lá, fala para o cartorário, nossa, como você está bonito hoje, se não quer juntar essa certidão semana que vem, né? E daí o cara, não, será que você acha isso? Então tá bom, vou juntar. E o cara ganha tempo. Na Justiça do Trabalho não é assim que funciona. O oficial de justiça chega lá, olha para a tua cara e entrega o negócio. Ele vai fazer a certidão e vai começar a contar o prazo do momento que ele entregou para você, não da juntada do mandato cumprido aos autos. Isso faz muita diferença. Então, a contagem, o termo inicial do recurso no processo do trabalho é diferente do processo civil. O processo civil é da juntada do mandato cumprido aos autos. No processo do trabalho é da ciência da decisão. Beleza? Beleza. Que mais nós... Então, é a maior diferença que nós podemos mencionar, eu acredito que seja essa, né? Obviamente, conta-se em dias úteis, exclui-se o dia do início, inclui-se o dia do final, né? Então, foi citado hoje, né? O oficial de justiça entregou aqui, exclui hoje, começa a contar amanhã. Então, hoje é que dia? Quinta-feira. Sexta-feira, começa a contar. Sexta 1, sábado, domingo, não conta. Então, daí, segunda, terça, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, daí, segunda, terça-feira da outra semana,
dá o meu prazo. Tranquilo? Temos que contar desta forma, sem dificuldade. Lógico que existem as mesmas causas de dobra do prazo, né? Por exemplo, entidades de direito público, da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, as autarquias, as fundações de direito público federal, estadual, municipal, que não explorem atividade econômica, são dotadas de direito de prazo em dobro para apresentar esse recurso. Beleza? Beleza. Entendimentos do Tribunal Superior do Trabalho no tocante a esta matéria, pessoal. O que nós temos de importante com relação ao recurso ordinário nas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho? Vamos ver lá, pessoal. Para nós nos localizarmos e sabermos como é que se faz o entendimento disso, tá? Vejam lá. Primeiro, súmula 30, intimação da sentença. Quando não juntada a ata ao processo, em 48 horas contadas da audiência de julgamento, o prazo para o recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Ah, como assim, professor? Lembra da audiência, pessoal? A audiência da Justiça do Trabalho é uma coisa assim que deveria ser deveria ser uma oportunidade apenas, né? Então, na audiência da Justiça do Trabalho, do processo do trabalho, deveria acontecer assim, ó, a gente convida os caras, principalmente por o procedimento ordinário, né? Ah, não deu para fazer acordo, vai lá, então vamos ouvir, fazer a prova, faz a prova, ali o juiz já dita a sentença e tudo deveria acontecer numa mesma situação. Tem lugar que é assim? Tem muitos lugares que é assim. A grande maioria não é. A grande maioria desmembra tudo, dá prazo para um monte de coisa, tal, faz de formas diferentes. E, em muitos casos, o juiz também marca a data em que ele vai proferir a sentença. Por quê? Porque a sentença ela tem que ser proferida em audiência. Tá? Então, ele coloca lá. Se não for juntada no processo, num prazo de 48 horas a sentença, né? Daí a parte vai ter que ser intimada de quando for juntada. Por quê? Porque o juiz, assim, imagine, aconteceu tudo de uma vez só. Foi lá, tentou acordo, ouviu as testemunhas, não deu certo, o juiz julgou na hora, ditou a sentença para o escrivão na frente das partes, está tudo certinho. Tem que estar disponível no processo. Se não está disponível no processo, a parte não consegue acessar para fazer o recurso. Não é justo, num prazo de 8 dias, em 2 dias se passam e não está ali disponível para o cara fazer o recurso. Se isso não está disponível, eu não considero a data da audiência em que eu sei, por mais que eu tenha ouvido o juiz prolatar a sentença, se ela não está disponível para mim, só vou começar a contar o prazo a partir do momento que ela ficou disponível. Tranquilo? Como tem que ser feito em audiência, o juiz que não faz a sentença em audiência, ele marca uma data da audiência de julgamento. A audiência de julgamento é simplesmente onde sai o escrivão e vai lá e cola no edital a sentença para que as partes tomem conhecimento. Normalmente é o mesmo momento em que é juntado no processo essa sentença. Se não acontecer isso no prazo de 48 horas da data que o juiz determinou para a audiência de julgamento, da mesma forma, a parte vai ter que ser intimada de quando for prolatada a sentença, quando for juntada a sentença. Beleza? Por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar olhando no processo para ver o que o juiz, se o juiz movimentou ou não o processo. As partes têm o direito de serem intimadas disso. Beleza? Então, essa é uma súmula que esclarece uma coisa bastante importante. Outra coisa que é relevante a essa matéria, pessoal, a súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho esclarece: presume-se recebida a notificação 48 horas depois da sua postagem. Ah, então não é aquele negócio que tem que juntar o AR, tem que ver também, pessoal. Você lembra lá que nós falamos que quando é oficial de justiça, quando que eu considero do momento da ciência, então se é feito por meio do oficial de justiça, ele diz, eu olhei na cara do sujeito a hora que entreguei, ele tomou conhecimento naquele momento. Quando é por AR, não é da juntada do AR cumprido do processo, é de 48 horas após a postagem. Se não fiquei sabendo 48 horas após a postagem, demorou mais tempo, para que eu não seja prejudicado, eu devo comprovar que eu tomei conhecimento depois. Tranquilo? Então, a forma de contagem, o termo inicial do prazo no processo de trabalho para efeitos de recurso é completamente diferente do processo civil. Beleza?
Muito cuidado com isso, pessoal. Muito advogado erra isso, muito advogado perde esse prazo por conta dessa peculiaridade bem clara, bem específica que a gente tem aqui. Tá? Eu acho assim, que é a coisa mais complicada, o maior problema que nós temos na Justiça do Trabalho é isso. Isso aqui realmente é uma cilada para os advogados. Tá? Preparo recursal. O que é preparar um recurso, pessoal? Preparar um recurso é pagar a despesa. Né? Então eu vou fazer um recurso, eu tenho que preparar, eu tenho que pagar o recurso. Né? Então, preparar o recurso é pagar as custas. Né? Então, para que eu possa apresentar um recurso ordinário na Justiça do Trabalho, a menos que eu seja beneficiário de justiça gratuita, ou situações bem esporádicas, que é possível ser feito pedido, eu tenho que pagar as custas fixadas na sentença. Quem paga isso? O reclamado. O reclamante não está satisfeito, tem que pagar as custas? Não, óbvio que não. A Justiça do Trabalho está aí para proteger os trabalhadores. Então, o trabalhador recorre livremente, né? E o reclamado, para recorrer, né, o empregador, para recorrer, ele tem que pagar as custas que são fixadas pelo juiz na sentença, normalmente 1% do valor da causa, até um determinado teto. Né? Então, ou 0,5% disso, não me recordo de cabeça, tem que pagar esse valor para poder fazer o recurso. Faz o juntado na guia, a guia, como é a Justiça Federal, é por meio de uma DARF, né? Que é um instrumento de recolhimento federal de tributos e também destas custas. Né? Então, tem que pagar, as custas têm que ser pagas. Além disso, pessoal, tem que ser pago também algo que a gente chama de depósito recursal. Novamente, tenho que deixar bem claro. Pode ser que o reclamante... Diga. No caso, se o reclamante tiver uma sentença que ele não se sinta satisfeito, ele pode fazer um recurso daquela sentença, ele não vai ser cobrado nada dele? Veja, não vai ser cobrado nada dele. Hoje nós sabemos que após a reforma do processo do trabalho, né, da Justiça do Trabalho, ele pode ter sucumbência, ele pode ter ali que pagar honorários do advogado da outra parte se ele fizer o recurso e tal. Tá? Isso é possível. Tá? Então, isso existe, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pagar para o recurso ser reconhecido. Então, se é reclamante, empregado, para fazer o recurso, ele não precisa pagar as custas e ele não precisa fazer depósito recursal. Se é empregador, se é a empresa que perdeu, a empresa tem que pagar as custas do processo, que é valor bem mais baixo que o nocível, né? E tem que fazer o depósito recursal. Agora, o que existe e que é um pouco diferente é a questão da sucumbência, tá, pessoal? Quem sucumbe no segundo grau de jurisdição na Justiça do Trabalho pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, a sucumbência, tá? Claro, pode, mas eu advogo no trabalhista e no civil há 20 anos. Posso contar nos dedos os casos de sucumbência que eu recebi. Por quê? Porque o povão diabólico não tem dinheiro, pessoal. E quando você vai executar alguém tem que ter patrimônio. Então, ações contra banco, ação contra grandes empresas, você ganha sucumbência. Mas a grande maioria das ações, o povão diabólico, vamos pensar, o povão diabólico que compõe a grande maioria dos processos da Justiça do Trabalho, não tem patrimônio para perder. Então, não adianta eu dizer, vai ter que pagar sucumbência. Vai ter que pagar sucumbência se tiver dinheiro, se tiver patrimônio. O sujeito responde às suas dívidas, às execuções civis e trabalhistas com o seu patrimônio, o princípio da patrimonialidade do processo de execução. Tá? Então, existe a regra? Sim, existe sucumbência na Justiça do Trabalho quando a gente fala de recurso. Mas é muito difícil isso. Agora, o empregado, para fazer o recurso, não precisa pagar as custas e não precisa fazer o depósito recursal. A empresa precisa, e esse depósito recursal a gente vai ver no próximo slide, ele é salgadinho. Respondi a pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigada. Por nada. Beleza. Pessoal, então vamos lá. O que mais eu posso dizer para vocês? Esse valor recursal, ele é regulamentado pelo quê? Pelo TST. Né? Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele baixa lá as suas regras, né? E vai dizer quanto que precisa ser depositado para poder fazer um recurso ordinário.
Então, eu tenho uma empresa, perdi uma ação, o juiz foi lá e colocou o valor da ação a R$30 mil. Se o juiz colocou o valor da minha condenação genérica, né, porque o juiz não tem como fazer o cálculo, só que ele é bom de cálculo, né, pessoal? Mas ele coloca lá R$30 mil. R$30 mil, daí o EDI, para fazer um recurso ordinário, ele tem que depositar R$10.059,15. Não precisa depositar os 30? Não precisa. Tá? O juiz, ao fixar a sentença, ele chuta o valor. Chuta porque ele não é um valor exato. Vai passar por processo de liquidação, ver exatamente quanto que é tudo aquilo que está ali, mas o juiz tem, assim, uma certa experiência. Ele faz isso ali várias vezes durante o dia, então ele sabe o valor que está colocando. Então, aquele valor pode me limitar, mas se o valor for, a condenação for superior a 10 mil, eu vou ter que depositar os 10.059,15. Professor, mas saiu a sentença e, no meu caso lá, o juiz deu uma condenação provisória na sentença de R$3 mil. Quanto que eu tenho que depositar para fazer um recurso ordinário? R$3 mil. Por quê? Porque eu não preciso garantir mais do que 3, que o juiz acha que é o que vale aquela condenação. Tranquilo? Então, é assim que funciona. Preciso fazer depósito recursal? Sim. A empresa, para recorrer, precisa fazer depósito recursal. Se não fizer depósito recursal, recurso não é aceito. Coisa assim, bem objetiva. Mas o empregado não precisa? Não precisa. O direito do trabalho tem por função proteger os empregados, não os empregadores, ok? Então, é injusto, talvez, depende do ponto de vista sobre o qual você olha, né? Mas aqui é um momento onde a gente vê o quanto a justiça do trabalho é protecionista com relação ao empregado, tá? Claro, tivemos várias alterações, uma série de situações, mas isso aqui ainda é uma regra que está valendo e funciona desse jeito. Inclusive, não tem correção nesse valor desde 2020. Então, precisa ser assim? Precisa ser assim. Não tem dúvida com relação a isso. Beleza? Tranquilo? Tá. Tem história? Nossa, se fosse para contar história para vocês, tem uma época que eu fazia um monte de recurso, pessoal. O troço era tudo no papel, tinha que recolher guia, fazer uma guia enorme, assim, uma GPS grande, fazer o depósito e tal, não sei o quê. E eu tinha um monte de recursos para fazer, a empresa não tinha dinheiro. Teve uma época que eu fazia o quê? Eu fazia a guia, juntava no processo, mas não pagava. Cara, tive vários recursos que os caras julgaram e nem viram que não tinha sido feito depósito. Professor, você é um malandrão. Achava que eu era. Fui fazer sustentação oral no tribunal e descobri que tinha os advogados que fazem empregado bastante. Isso era uma prática tão comum, e o tribunal não vencia a fiscalizar, que os caras iam fazer sustentação oral só para levantar a mão assim e dizer: olha, doutor, veja nas folhas tais, a guia não está paga. O desembargador olhava: é mesmo, então eu não conheço o recurso. Acabava o processo. Então, muitas coisas relacionadas a isso existem, tá? E esse é um mecanismo que a gente precisa. Vou subir, né, para o 3º grau de jurisdição, vou fazer um recurso de revista, o valor aumenta, tem que depositar mais. Então, se a condenação for alta, você vai ter que ir complementando isso. Para quê? Para garantir, para ter uma segurança de que você está discutindo isso, mas que vai existir algo que garanta a exigência dessa obrigação posterior. Tranquilo? Pessoal. Efeitos. Nós falamos, assim, de forma genérica, sobre quais são os efeitos, o que é um efeito no recurso, quais são os tipos de efeitos que a gente tem, e daí aqui a gente vem falar quais são os efeitos que o recurso ordinário tem, né? Então, vamos ver lá. Primeiro, sempre o recurso ordinário vai ter efeito devolutivo. O que é efeito devolutivo? É aquele efeito que acontece com a competência para analisar o recurso. Então, o efeito devolutivo é o efeito de devolver o recurso, não o recurso, né? Devolve a competência sobre aquela matéria para o superior hierárquico daquele que deu a decisão, né? Rever o conteúdo. Tá? Então, devolutivo é aquele que diz assim, quando o recurso vai ser analisado pelo superior. O recurso ordinário sempre vai ser analisado pelo superior daquele que proferiu a decisão. Tá? Então, sempre o recurso ordinário tem efeito devolutivo, porque devolve isso. Tá? Profundidade. Né? Não vou entrar no mérito de profundidade, porque é difícil discutir isso com vocês sem ter batido muito lá no processo civil com relação a isso.
Mas que grau é isso? O que foi discutido? O que não foi? O que o tribunal pode analisar? Ele pode analisar tudo o que está na decisão ou ele pode analisar apenas aquelas decisões que foram impugnadas no recurso ordinário? Tá? Então, não, só pode analisar aquilo que foi impugnado, que não foi impugnado, morreu lá no primeiro grau de jurisdição. Mas daí, eventualmente, tem uma questão de matéria de ordem pública, que está em contrariedade à lei, pode ser conhecida de ofício. Então, são coisas um tanto quanto complexas, mas que eu não vou judiar de vocês falar isso, desde que o professor de civil, processo civil judie de vocês com relação a isso. Tranquilo? Então, efeito devolutivo. Sempre existe efeito devolutivo no nosso recurso ordinário. Efeito suspensivo. Efeito suspensivo, o recurso é dotado de efeito suspensivo quando você apresenta o recurso e o recurso automaticamente suspende o processo. Tá? O nosso recurso ordinário ele tem efeito suspensivo? Não. Por quê? Porque ele não tem efeito suspensivo. Então, eu fiz o recurso aqui, o empregado pode pegar e pode executar. Pode? Pode. Por conta e risco dele. Ele pode fazer? Pode. Assim como eu posso apresentar o recurso, fazer um argumento muito bom, ir lá e pedir, senhor relator, quero que o senhor determine que esse recurso tem efeito suspensivo. Ok? Então, via de regra, o recurso ordinário não é dotado de efeito suspensivo, mas cumpre a parte que faz o recurso fazer o requerimento. Tudo bem? Bom, forma de imposição. Interposição. Né? Como é que o protocolo diz? Né? Primeiro, segue a regra geral dos recursos. Tá? Então, ele é apresentado perante a autoridade recorrida. Então, eu não estou satisfeito com a sentença proferida, eu faço o meu recurso e protocolo perante o juiz de primeiro grau. Ponto simples, não tem dúvida com relação a isso. Então, não estou satisfeito com a decisão, protocolo ele no primeiro grau de jurisdição. Tá? Beleza. O juiz olha o recurso, vê se está no prazo, se eu fiz o pagamento das custas, se eu anexei o pagamento do depósito recursal, então fiz as coisas que precisava? Fiz. Intima a parte contrária para... Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, só um minutinho, eu tenho que parar um pouquinho, minha esposa vai pegar o ônibus ali, uma questão de 5 minutinhos eu já estou de volta. Tudo bem? Só um minutinho.
Oi. Desculpe, pessoal, voltei. O que aconteceu? Eu tenho um filho que mora em Cascavel, não se sabe, faz faculdade lá, e ele, jogando bola, né, conseguiu estourar o joelho lá, acho que vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Daí a minha esposa está indo lá para atender ele, dar uma olhada nele, daí eu tenho que ficar por aqui porque tem outras coisas para fazer, não dá para ir. Então eu cuido das crianças que estão aqui, ela vai cuidar do mais velho que está lá. Beleza, pessoal? Então, como ela estava saindo agora, pegando ônibus, daí eu precisava dar um tchau ali, ver alguma coisa com ela, ok? Mas é só isso. Obrigado, desculpe. Tá? Então, vamos lá. Forma de interposição. Voltamos à nossa aula, vou recuperar o slide inteiro. Então, primeiro, ele é um recurso que segue a lógica da grande maioria dos recursos, né? Ele é apresentado perante a autoridade que proferiu a decisão. Então, o juiz de primeiro grau profere sentença na reclamatória trabalhista, perante esse mesmo juízo, se tem que apresentar o seu recurso ordinário, no prazo de 8 dias. Tem que apresentar o recurso, juntar a guia que você pagou a custa do processo e, se for empresa, fazer o depósito recursal no valor integral da condenação até o limite que consta da instrução normativa que a gente mencionou ali atrás, do TST, com relação aos tetos. Tá? Fez isso, o juiz olhou, está no prazo, está com as guias pagas, tudo certinho, intima a parte contrária para apresentar contra-razões. Contra-razões é aquele contra-argumento, né? Então você vai, olha, eu acho que o recurso que o cara fez está errado por causa disso, por causa daquilo. Então, o exercício do contraditório, o exercício da defesa, né? O ato de contestar, de negar, de defender-se do recurso ordinário apresentado é executado, é realizado por meio das contra-razões. Feito isso, sem dificuldade, o processo sobe para o TRT. Né? Então, o processo em Jaguaraíva tem Justiça do Trabalho, você foi lá, não está satisfeito com a condenação, faz o recurso, protocolo, a parte contrária, é intimada, tal, tudo certinho, o processo vai para o TRT. Quando a gente fala assim, vai para o TRT, na época, antigamente, processo no papel, existia tudo isso. Hoje não, né, pessoal? Hoje é processo eletrônico, então ele sai do sisteminha aqui, não que ele sai do sisteminha aqui, ele aparece no sistema, lá no TRT, e ele vai ser analisado por lá. Chegou no TRT, começou no TRT, o que acontece? Né? Primeiro, verifica se tem competência do Ministério Público do Trabalho. Né? O Ministério Público do Trabalho, como a gente viu lá no começo, ele tem legitimidade, coletividade de pessoas, né? Interesse público, né? Ausentes, incapazes, né? E só atua no segundo grau de jurisdição. Então, beleza. Se o teu processo não é um dissídio coletivo, não tem ausente, não tem incapaz, não tem nada, não envolve órgão público, não vai ter interesse ao Ministério Público. Tá? Beleza. Então, não tem interesse no Ministério Público, não precisa dar vista a ele. Também, automaticamente, né, chegou no TRT, ele é distribuído, vê para qual Câmara ele vai, chegou na Câmara, vê se é competência do Ministério Público, se for Ministério Público é ouvido, né? Feito isso, sorteia-se nessa turma quem é relator, revisor. Professor, Diga. essa parte, se houver legitimidade, dá serviços ao Ministério Público, somente se for incapaz. Veja, isso tem que ver a legitimidade do Ministério Público no processo de trabalho é bastante semelhante à legitimidade do processo do Ministério Público também no processo civil. Quando tem incapaz, ausente, interesse público e, principalmente, coletividade de pessoas. Tá? O Ministério Público basicamente trabalha em coletividade de pessoas. Tá? Então, eu tenho um menor, tenho um doente, tenho um ausente, tenho alguma coisa assim, um órgão, algo que é público. Nesses casos, o Ministério Público trabalha. Mas a grande maioria é coletividade de trabalhadores. Então, uma ação que é proposta pelo sindicato tentando resguardar os direitos dos funcionários de uma empresa, de um modo coletivo, necessariamente o Ministério Público tem que entrar. Aquelas ações que cada um dos funcionários entra isoladamente, discutindo exatamente a mesma coisa, o Ministério Público não tem legitimidade para entrar. Tranquilo? Ah, entendi, professor. Obrigada. Tá? Então, é bem objetivo. Basicamente, coletividade.
Tá? A maior parte do Ministério Público vai trabalhar, do Ministério Público do Trabalho, trabalha com a coletividade. Ausente, é difícil, né? Menor, essas coisas assim, são bem mais difíceis de a gente verificar. Basicamente, eles trabalham com coletividade. Cabe, assim, a menção, não sei se nós já falamos sobre o assunto, mas o melhor função que existe, na minha opinião, né, isso já faz um certo tempo, eu aprendi com alguns professores, das carreiras jurídicas, eu acredito que seja o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho, ele não tem atuação no primeiro grau de jurisdição, ele só tem atuação no segundo grau de jurisdição. Tá? Então, se ele for trabalhar com um processo, realmente, ele vai estar lá no TRT, não vai estar aqui. Você vai ver que eles acompanham a sessão de julgamento sentado lá dos desembargadores. É assim que eles trabalham? É assim que eles trabalham. Então, e se eles trabalham lá com os desembargadores, o salário deles já começa no nível dos desembargadores. Isso já é legal, né? Putz, o cara entra ganhando como um desembargador do trabalho ganha. Pá. Outro elemento, o Ministério Público do Trabalho, né, a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. Então, o Ministério Público do Trabalho é o Ministério Público Federal do Trabalho. Também é outro nível de funcionário, também é outra situação. É muito bom. Tá? E quando ele não está trabalhando no Ministério Público do Trabalho, ele está trabalhando com pesquisa, com com fiscalização, com uma série de situações, e nas delegacias, né, do Ministério do Trabalho, tá? Que são castelinhos. Tá? Então, são coisas assim fantásticas. Não sei se eu falei isso para vocês, mas eu tive um aluno, né? Primeiro, quando eu era piazão, trabalhava como técnico de informática. Eu arrumei algumas vezes o computador dele. Quem era ele? Ele era médico. Médico o quê? Neurologista. O cara é médico, fez uma residência em neurologia, o cara era foda, né? Putz, ótimo, ganhava super bem quando eu era piá. Arrumava o computador dele. Tempo passou e eu me tornei professor de direito dele. Ele fez direito na UEPG. Né? Tempo passou, ele estudou e hoje ele é Ministério Público do Trabalho. Tá? Puxa, veja o tanto que o cara quer. E pensem, para um médico que é neurologista, formado por uma faculdade pública, largar a mão da medicina e ser Ministério Público do Trabalho tem que compensar financeiramente. E pode ter certeza que compensa, tranquilo? O Edmilson Tibelben, que era o nosso presidente da ordem aqui até o ano passado, o mandato passado, ele é o Ministério Público do Trabalho aposentado, pessoal. Tá? Para vocês terem ideia, ele deixou da carreira de juiz estadual para ser promotor do trabalho. Então, com certeza, é a melhor carreira jurídica que existe, levando em consideração remuneração, volume de trabalho, uma série de fatores. Tranquilo? Só mencionando. Entendido isso, pessoal? O que mais que eu tenho para falar para vocês? O processo, então, faço aqui, apresento ele, contra razões, vai para o tribunal sorteia a turma verifica se tem interesse do Ministério Público do Trabalho, daí vou sortear dentro da turma quem são os 3 juízes que vão trabalhar. Um que vai ser o relator, um que vai ser o revisor e outro que vai ser o vogal. Relator é o cara que pega o processo, né, e vai fazer o quê? Tudo aquilo que está no 932 dizendo. Basicamente, pessoal, o relator é o deus dourado do processo quando ele está no tribunal, tá ok? Então, o relator, ele pega o processo, ele estuda o processo e ele faz um relatório, tá? Então, quando você tem um processo, lembra que eu falei para vocês, quando você tem um processo, não quer entender ele, qual é o jeito mais fácil? Lê a sentença. Por quê? Porque a sentença tem um relatório, tem a historinha que alguém imparcial contou do processo. Quando vai julgar um recurso, a mesma coisa. Então, o relator faz o relatório de tudo que aconteceu no processo e faz uma sugestão de voto. E essa sugestão de voto vai ser votada pelos outros 2 desembargadores. Então, nós temos o relator que pegou o processo, levou para o gabinete, estudou, fez o relatório, fez uma sugestão de voto. Vai ter um outro que vai dar uma revisada, que é o revisor,
e vai ter outro que chama-se vogal. Vogal é aquele que só vota, está na melhor condição. Ele só vai ver o trabalho dos outros e dizer assim, beleza, concordo com vocês ou não. É assim que funciona. Gente, obviamente, né, que quando a gente vai ver isso, a gente pensa, nossa, os caras têm tempo, o cara vai ler. Cara, vai para o gabinete dele, os estagiários dele fazem um relatório do jeito que ele mais ou menos entende, né? Ah, chega na hora da sessão, ele vê mais ou menos como é que é, e a coisa flui muito rapidamente, né? Não pense que é discutível. Analisem, se um dia vocês tiverem tempo, como que é os julgados. 99% dos julgados são unânimes. Por quê? Porque o revisor não revisa bosta nenhuma e o vogal acompanha o relator. Tá? E o relatório, normalmente, quem faz são os estagiários do desembargador. Ah, é assim, professor? Infelizmente, é assim que funciona. Tá? Mas é para isso que existe a possibilidade de você provocar, você ir lá no tribunal, pôr uma beca e fazer uma sustentação oral e dizer, olha, eu estou falando isso aí nesse recurso, vocês viram? Quando você faz isso, o cara olha para você e não, ele está falando, tem fundamento, ele vai pegar o processo, vai dar uma olhadinha. Tá? Então, é assim que funciona. Agora, quem manda no processo, quem vai dizer se precisa dar uma liminar, se tem que dar efeito suspensivo ou não, se está organizadinho, se não está, se o juiz de primeiro grau reconheceu o recurso, mas não é o caso de conhecer, quem vai fazer isso é o relator. O relator manda no processo enquanto ele está no TRT. Tudo bem? Então, o relator manda no recurso, via de regra, quando o recurso está sendo analisado. Tem algumas peculiaridades, tem algumas coisas diferentes, específicas, próprias do recurso ordinário, nos casos de procedimento sumaríssimo. Tá? Então, primeiro, né, chegou no TRT, vai direto para o relator. É assim é. Não passa primeiro pelo Ministério Público do Trabalho para ver se o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade ou não. Vai direto para o relator. Por quê? Porque o procedimento sumaríssimo é um pouquinho mais rápido. Se for o caso do Ministério Público do Trabalho, ele vai ter que dar um parecer oral na sessão de julgamento do recurso. Ou seja, muito raro. Porque quando que eu vou ter um processo de interesse de coletividades num procedimento sumaríssimo? Então, é muito caro. Eventualmente, algum caso de menor, algum caso diferente, assim, a gente pode ter. Tá? Não tem revisor. Então, quando nós estamos num procedimento ordinário, faz o relator, manda para o revisor, vai para a sessão de julgamento. Nesse caso aqui, nem revisor existe. Tá? A coisa já é diretamente. E não precisa fazer o acórdão, não precisa fazer aquele negócio grandão, enorme, tal. Simplesmente faz uma certidão de julgamento. Então, lembra que eu falei para você, acabei de falar, o acórdão é legal porque ele tem um relatório que tem toda a história do processo, fundamentação do voto, tal, um monte de coisa. Gente, quando trata de procedimento sumário, não tem nada disso, tem só uma certidão de julgamento. Os caras sentaram, conversaram e entenderam que tem que ser desse jeito. Isso é horrível, né? Mas é uma coisa assim que, inclusive, existe um entendimento que se discute bastante, que seria uma ofensa ao artigo 93(9) da Constituição Federal, o fato de este recurso ser julgado apenas por uma certidão de julgamento. Tá? Porque todas as decisões judiciais precisam ser exaustivamente fundamentadas. E como é que eu vou fundamentar o julgamento de um recurso numa certidão de julgamento? Né? Então, muito complexo isso. Então, isso é uma peculiaridade, isso muda a forma como o recurso tramita e, de certa forma, prejudica bastante o trâmite do nosso recurso. Beleza? Para lembrar, pessoal, quando que nós temos procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho? Então, isso está lá no artigo 852A, né, que diz assim, valor não exceda 40 vezes os salários mínimos. Se o valor do pedido do dissídio não excede a 40 vezes os salários mínimos, ele vai ter que necessariamente seguir, né, o procedimento sumaríssimo, né, que seria o juizado especial da Justiça do Trabalho. Qual que é a maior diferença? Todos os pedidos têm que ser certos e determinados. Né? Então, se você vai fazer uma reclamatória trabalhista, quando você põe o valor da causa, se por acaso você pôr menos de 40 salários mínimos, quando você fazer o pedido de hora extra, você tem que dizer assim, eu quero
R$ 8.000 de horas extras, eu quero R$ 5.000 referente às horas extras. Por quê? Porque o pedido tem que ser certo e determinado, tem que dizer, eu quero dinheiro para repagar aquilo e determinado o quanto de dinheiro que eu quero. Tem que ser feito dessa forma, sempre no procedimento sumário. Por isso, pessoal, por conta de ter que fazer essas contas prévias, por conta de ter essa limitação, por conta de ter essa limitação recursal, que é mais complexa, a grande maioria dos advogados nem mesmo adota procedimentos sumários. Né? Os caras simplesmente pedem o que precisa e chutam um valor acima dos 40 salários mínimos para a adoção de um rito diferenciado, porque esse valor não serve para nada. Tranquilo? Só para dizer qual o rito ou processo que vai seguir. O que é uma coisa assim que deixa os empresários, né, os reclamados loucos, né? Porque você tem um cara que trabalhou um mês numa empresa, né, daí ele vai lá, entra com uma reclamatória trabalhista, cobrando aquele um mês de trabalho com uma reclamatória que o valor dado pelo advogado é de superior a 40 salários mínimos. Daí o cara pensa, puta, ele entrou com uma ação de R$ 42.000 contra mim, né? E ele trabalhou um mês aqui, que absurdo, como é que pode? Não sei o quê. Deu esse valor simplesmente para ser superior a 40 vezes o salário mínimo nacional vigente e a adoção do rito não seja sumaríssimo e sim ordinário, aonde ele não precisa discriminar as verbas. Tranquilo? Aí nós temos outras observações, né? Mas que tudo a gente já mencionou, mais para lá, mais para cá. Então, a gente tem várias observações que são feitas com relação a isso. Tranquilo, pessoal? Basicamente, né, assim, de uma forma talvez me atropelada, porque tem que sair, mas eu falo bastante, né, pessoal? Já estamos com 1h50 de gravação aqui, então o conteúdo que eu tenho para falar do recurso ordinário é esse, pessoal. Vocês vejam aqui que na meu próximo slide seria a minha apresentação novamente com o meu contato. Então, Sir. deixo à vontade para vocês. Perguntem, digam. Com relação aos requisitos ali que o juiz analisa, né? Ele analisa só os requisitos em relação a prazo, ele não faz nenhuma análise de mérito, né? Não. E, inclusive, né, isso a gente chama de juízo da admissibilidade. Tá? Então, quando a gente tem a análise de um recurso, existem dois julgamentos bem claros para serem feitos: o julgamento do mérito do recurso e da admissibilidade do recurso. O mérito do recurso é dizer se o recurso tem que mudar a mesma decisão ou não, as razões dele tem que anular, tem que invalidar, isso é o mérito do recurso. E a outra discussão é a questão processual, assim, no sentido de que esse recurso pode ser aceito para ser julgado ou não. Né? Estão presentes os requisitos para que ele seja julgado ou não. Tá? Então, quando nós temos um recurso ordinário, o juiz de primeiro grau, ele só olha a questão da admissibilidade e não esgota. Ok? Então, por quê? Porque, eventualmente, a gente vai ver ali que está no prazo e pagou a guia das custas, fez o depósito recursal, estão presentes os requisitos genéricos, objetivos. O juiz tem que receber e não é com ele. Né? Agora, não é porque foi aceito pelo juiz de primeiro grau que, eventualmente, ele não percebeu, por exemplo, que o recurso tinha que ser depositado R$ 10.000, o cara depositou 9. O juiz de primeiro grau não viu. O juiz de segundo grau pode dizer que não aceita o recurso? Pode, da mesma forma. Mas cabe a esses recursos, né, mais simples, apenas a análise de coisas bem objetivas, bem genéricas, que são esses requisitos simples. Ele não entra no mérito da questão. Tá? O cara está pedindo uma coisa absolutamente absurda no recurso. Tá, beleza. Ele é obrigado a aceitar e passar para frente. Ok? Não sei se é essa a tua pergunta. Era isso mesmo, entendi. Obrigada. É isso? Então, beleza. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Bom, o conteúdo principal é esse, pessoal. Agora a gente vamos lá para a nossa chamadinha, né? Estão animados para ter aula em outubro, pessoal? Depois das provas só, professor online.
É mesmo, A professor. promessa não é essa, né? Vocês estão sabendo. É injusto, né? professor. Essa é a prova. Aula online tem que ser prova online. Eu também acho injusto. A Eu promessa Só ano que é vem, essa. professor. Morrendo de vontade de fazer aquela prova cabeludaça, assim, né? Ah, não. Vamos lá. Pessoal, vou fazer a chamada. Não precisa levantar a mãozinha para não sair da ordem alfabética, tá? Então, a Amanda, já não estou vendo ela. A Arlete está aqui. A Bruna está aqui. Cíntia está. Cris está. Daiane está lá em cima. Jesley está. Cris presente. Ah, não, já coloquei para você. O Estevão, não estou vendo. Tá? Fernanda, também não estou vendo, pessoal. Gabriel Fogassi está ali. Hanna está ali. Iago está ali. Jéssica Matos está. A outra também. Jonathan está. Josiane está. Lídia, não estou vendo. Lucileide está ali. Luiz Fernando Nunes está Presente. aqui. Luiz Gustavo Presente. aqui. Marlon está aqui. Maria Eduarda. Estou aqui. Vamos ver aqui. As duas, né? A Silveira está aqui. Pelo menos o nome está ali. Eu não vou entrar no mérito disso também. O Nilson está aqui. Paola está aqui. Renata está aqui. A Thalita também. Vinícius também. E o Wesley também. Pessoal, ficou com falta. Lídia, Fernanda, Estevam e Amanda. Tranquilo? Eu estou aqui. Oi? O senhor João não está na chamada ainda, professor. Ah, tá. Não tem problema. Não tem problema, pessoal. Isso aí a gente... Quando aparecer lá, daí a gente faz um acerto aqui. Não se preocupe. Né? Eu brinco para os alunos assim sempre, pessoal, que o objetivo não é reprovar os senhores por falta, e sim por nota. Né? Se acontecer, a gente encara como um bônus. Tranquilo? Basicamente é isso. Ajudo vocês com mais alguma coisa. Fora isso, estão dispensados, pessoal. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite, professor. professor. Até Fica aí mais. à vontade. Eu vai um tempo aqui ainda. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Obrigada.